É com muita alegria que temos mais um episódio do nosso podcast Acontece nas Melhores Famílias. Hoje, não com uma convidada especial, mas com duas. Eu disse até nos meus stories, quando eu estava vindo para cá, eu disse, gente, que presente duplo. Rossana Modesto e Carol Marciel, duas amigas, magistradas do trabalho, mulheres, mães, que tem uma belíssima carreira e trajetória pessoal e profissional. E que... Deixa eu dar um resuminho, né? Deixa eu dar um resuminho. Eu pedi, viu, Neto, pra Rossana um resuminho. Mas o resuminho é o pergaminho, sabe? Fazer um resumo dessa Então, Rossana Modesto, além de minha colega de faculdade, Carol também, né? Mas a Carol não foi da mesma turma, a Rossana foi. Sim. A Rossana é formada em Direito pela UFC, aprovada em diversos concursos, vou dizer aqui, AGU, Procurador Federal. Tu foi também defensora? Fui defensora. Ai, foi? Curtíssimo período. Olha aí. Foi. Humilhou os concurseiros. E hoje a Rossana é juíza titular da primeira vara do trabalho de Maracanaú. Mas nós temos imparcialidade aqui por parte da audiência. Não temos. Carol Maciel, Ana Caroline Bento Maciel Freitas. Que nome Grande. aristocrático, chique. Oh, 3 filhos igual a mim, Carol. Quais são as idades? Eu tenho um de 17, Olha. um de 11 e uma menina de 8. 2 homens e uma mulher. 2 homens e uma mulher. Eu sou uma mulher não... e 2 homens. E 2 homens. Olha aí. Bacharel em Direito pela UFC, pós-graduado em Processo Civil pela Unicristos, Direito do Trabalho, Processo Civil, também escolheu concursos e hoje é colega de trabalho e amiga mesmo, de Rossana na primeira vara do trabalho de Maracanaú desde dezembro de 2017. Isso. E tu tá desde quando, Rossana? Há 9 anos. Olha aí. Há 9 anos. Fiz 9 anos agora em agosto. E ninguém deixou ela sair lá. Ah, Deixa não, né? Já tentei, cavalgando, mas não consigo. Tá presa de corrente. Estou presa por satisfação lá. Meninas, muito obrigada antecipadamente por esse convite, por esse aceite, né? A gente sabe que nessa vida de hoje, de tantas atribuições, a gente separar assim, porque não é só 1 hora de programa, né? 1 hora para chegar, outra hora para ir embora, né? Sim. Mas eu Muito agradeço obrigada. imensamente o convite, né? Estou aqui honrada com o seu convite, Mabel. Você é muitíssimo querida, então é um grande prazer realmente poder estar aqui com você hoje, Todo viu? meu, uma honra e que ficará eternizado aí nas nossas redes sociais, no YouTube e nos nossos canais. Isso. É Rossana, vamos começar me contando você, e aí Carol também vai intermediando, Sim. o que é que temos em comum na história e na trajetória. Como foi primeiro a escolha pelo direito e a escolha pela magistratura? Desde que eu comecei a pensar na vida profissional, mesmo adolescente, eu já sabia que eu queria direito, né? Tu tens alguém do direito na tua Não família? tem ninguém do direito na família. Você tem, Carol? Tenho sim. Tem? Tenho. Ai, que E mulheres, viu? Ai, é? Eu não tenho ninguém. Eu acho que inconsciente foi essa influência também. Foi. A minha influência era a televisão. Eu vi os júris na sessão da tarde, achava lindo. E a minha influência é delegacia de polícia nas novelas. Eu queria ser delegada. Ou seja, a televisão e a mídia influenciando. Completamente. Aí tu queria ser delegada. Kate Marrone. Kate Marrone. Olha Exatamente, aí. tá aí. Eu acho que a influência, na verdade, foi essa. Te entreguei a idade, viu, Neto? Entreguei Ai. demais agora. Quase a Farrah Fawcett, né? Desejei entrar no direito exatamente, primeiramente, pensando nisso, né? Em ter uma carreira na área da polícia e correr atrás de bandido, olha só. Nada a ver comigo hoje, né? E aí comecei a verificar se direito realmente tinha a ver comigo. E aí vi que eu gostava de tudo que tinha a ver com direito. Sempre gostei de história. Me interessava por filosofia, né? Gostava muito da língua portuguesa, do vernáculo, de oratória. Então, digo, não, o meu lugar é esse, nossa né? língua portuguesa tão amada hoje, Sim. tão batida, né? Isso. Tão... Mas tudo bem, esse papo fica para já já. E aí decidi realmente, não quis fazer outra coisa. Na verdade,
Fiz vestibular na UESC, que não tinha direito na época, e terá Verdade, agora, né? terá agora. Letras. E ainda fiz 2 semestres de letras. E não deu mais para conciliar. Fiquei no direito mesmo, só no direito. E soube que, de fato, lá era meu lugar. E já no 3º semestre de faculdade, comecei a estagiar no escritório da área trabalhista. E disse, não, meu lugar é o direito do trabalho. Foi mesmo? E já me encantei. Logicamente, pensava somente na advocacia de início, né? Na advocacia Tá. na área trabalhista. Já comecei a frequentar o fórum para assistir às audiências. E aí comecei a me interessar de fato. Comecei a me ver ali. Não, meu lugar é essa sala de audiência aqui. Achava inicialmente que seria, né, nas cadeiras da advocacia. Mas, com o passar do tempo, me formei, continuei no mesmo escritório, fazendo praticamente as mesmas coisas, logicamente que com o diploma, com mais responsabilidade, Sim. né, com outras atividades novas. E casei. E quando eu casei, eu disse, não, eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de organização de tempo. Tá. E talvez um pouco mais de estabilidade financeira. E a partir desse momento, decidi, juntamente com o marido, que ia parar para estudar. E aí parei, juntamente com algumas amigas queridas de faculdade, que você conhece quase todas, né? E começamos a estudar, formamos um grupo de estudo. E aí, através desse grupo de estudo, fomos verificando exatamente quais concursos faríamos. Tá. E foi diante focando disso, ali, fui focando né? na área trabalhista e fiz concurso para juiz do trabalho do Pará, que foi o primeiro, aí passei para a segunda fase. Aí fiz o segundo concurso, que foi juiz do trabalho da Paraíba. Aí já fiquei na 3ª. Aí digo, não, o próximo que aparecer pode ser que eu Oi. passe. E foi justamente, tive a sorte de aparecer, saiu o edital do concurso daqui, de juiz do trabalho do estado do Ceará, né, da 7ª região. Na época, o concurso não era um concurso nacional, como é hoje, e tive a oportunidade de fazer e, felizmente, passar, né? Que alegria. Uma felicidade, realmente Deus me colocou onde eu desejava, onde eu queria, no meu estado. Minha mãe disse que foi ela rezando para eu não sair daqui. Acredito demais. Acredito muito. Isso foi em 2006 que eu tomei posse, fiquei 6 anos como juíza substituta, vinculada à 10ª Vara de Fortaleza, e aí fui promovida para, na época, Juazeiro, porque não tinha o fórum no Cariri, eram separadas, né? Juazeiro e Crato. Aí fiquei, no total, 4 meses no Cariri. Posteriormente, fui pedir remoção para Sobral, fiquei 8 meses na 1ª Vara do Trabalho de Sobral, e há 9 anos consegui remoção para Maracanaú. Porque as minhas meninas eram muito pequenas, eu tenho 2 filhas, né? Hoje com 16 e 13, na época elas eram bem pequenininhas, sofriam muito com a minha ausência a semana inteira. E aí eu tive essa grata felicidade de conseguir vir para Maracanã para dormir junto às minhas filhas todos os dias, né? Com toda certeza. E estou lá em Maracanã muito feliz, muito realizada com a minha profissão. Não me vejo fazendo outra coisa na vida, de verdade. Né? Tive a oportunidade, antes da magistratura, de passar um curtíssimo período na defensoria. Né? Foi um período feliz, mas eu não tenho dúvida de que o meu lugar é a magistratura do trabalho. Eu sou realmente realizada. Fazendo né? isso, que alegria, Rossana. Participando da Justiça do Trabalho como magistrada, distribuindo a justiça, né? Distribuindo a Tentando, justiça. né? Tentando. E a Carol, Então, como foi essa escolha? Primeiro, é uma honra estar aqui. Tá Toda aqui, minha, toda nossa. E é interessante que eu estava vendo a Rossana falar, nós trabalhamos juntas em Maracanaú, né? E a gente tem uma ligação forte, a Rossana é uma mulher que eu admiro muito. E ela contando a história dela, eu disse, olha como a gente tem tanta conexão, né? Porque tudo tão parecido, acho que vem daí, dos valores e dos ideais mesmo, daquilo que a gente acredita. Então, eu, na verdade, também comecei na advocacia, né? Foi, Carol? A princípio, sim, fiz federal.
Aí, voltando um pouquinho, a Rosana estava falando do direito também. Ontem eu conversava com umas amigas e eu disse, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Eu ia te perguntar isso. Nunca. Não teve um momento na minha vida que eu Como dissesse... 90% dos alunos do terceiro ano vai fazer o quê? Medicina ou direito? Pronto. Eu não tive essa dificuldade. Eu nunca nem tive essa dificuldade, porque eu sempre quis fazer direito. Porque eu acho que essa coisa... Aí a gente vem sempre no valor justiça, isso era uma coisa muito, muito presente em mim. Eu acho que eu achava que através do direito seria a forma que eu teria de alcançar aquilo que eu acredito. Tu sempre né? foi no colégio a justiceira da sala? Sempre. Olha. E a conselheira, a que conversava com todo mundo, a que estava sempre fazendo uma temperatura, tu disse assim, professor, para aí. Entre as opiniões. Eu me lembro demais que eu tinha um professor de história que a gente chegou até algumas discussões sobre racismo, aqueles enfrentamentos. Enfrentamentos com o professor de história clássico, né? Isso, exatamente. Então, eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse direito. Tenho duas grandes referências na minha família. Eu tenho uma tia que se aposentou como procuradora de justiça. Fantástico. E tenho uma prima que é juíza também, estadual, sua xará. Sei demais. Fiz audiência com ela tem umas 2 semanas. Pronto, então elas sempre foram motivos de muito orgulho, né? Porque foram mulheres que, de uma forma independente, conquistaram a independência e conseguiram distribuir aquilo que elas acreditam de verdade, né? Então, eu acho que, embora eu não tivesse consciência pequena, eu muito pequena não tinha consciência, mas eu acredito que tenha vindo daí, porque o meu pai era bancário, minha mãe era, a princípio, do lar, e depois foi que a minha mãe passou a trabalhar como assistente administrativa. Então, não era, aquela referência não era deles dois. Então, veio, acredito que muito delas, né? Acho que foi uma inspiração. Enfim, então, assim, eu digo que esse problema eu não tive. De dúvida de profissão, acabei não tendo. E, a princípio, fiz federal, e para mim foi muito importante, porque eu acho que aquele contato com as universidades públicas, elas trazem para mim, especialmente, trouxe, né, uma humanidade, Carol, né, um olhar concordo. Eu diferenciado. Concordo, por mais passar pelos bancos de uma universidade pública, isso, né, Rossana, te faz diferente. Te faz diferente, porque a gente passa por... Normalmente, nós viemos de bons colégios, então, quando a gente chega naquele enfrentamento de algumas vezes... Eu peguei, acho que 2 ou 3 greves ao longo da faculdade. Eu chegava... E é um misto de muitos públicos, né? Ali nos bancos da faculdade. Isso, eu acho que a gente vai aprendendo muito cedo sobre respeito a essas diferenças. E sobre como valorizar o público, né? Eu acho que o que é público, a gente vai criando também um respeito pela coisa pública, né? Sim, concordo. Mas, a princípio, assim como a Rossana, também eu queria advocacia. Nunca pensei em fazer concurso público na faculdade. Então, não foi aquela coisa que eu voltei à faculdade já estudando, direcionada àquilo, não. E fui muito feliz na advocacia, porque e a gente, né, que trabalha diretamente com advogados, a gente sabe, é muito importante ter estado de um outro lado. Sim, é fundamental, é fundamental. E depois a gente vir para a magistratura, porque a gente sabe exatamente o que as pessoas passam. E nós, advogados, a diferença para nós é cristalina. Pois é. É cristalina de um magistrado que foi advogado. Sim, eu acredito. Eu acredito. Tenho certeza disso. Isso, porque faz diferença. E pra gente também, né? Porque a gente acaba tendo... A gente sabe as dificuldades que são. É importante também, quando eu saí da advocacia, eu também, como a Rossana, a minha decisão pela magistratura foi quando meu primeiro filho nasceu. Eu acho que é uma série de transformações na vida da mulher. O primeiro filho, meu povo. Muito significativo, né? Meninas. Eu digo que ele me proporcionou uma transição de carreira, sem saber, né? Entende? Quando tu tiveste o terceiro, quando eu tive o terceiro, foi muito tranquilo. Eu não sei se eu sou essa mãe tranquila, sabe? Eu dizia que a partir do terceiro filho, eu não vou me incomodar se ela vai mamar ou não vai. Ai, meu Deus, a amamentação sempre para mim foi uma coisa difícil. Que eu colocava em primeiro lugar. Então, era aquela coisa não foi tão tranquilo. Eu acho que eu não fui. O terceiro para mim foi tranquilo, foi mais tranquilo. Carol. A tua segunda deve ter sido bem mais fácil que o primeiro, né? A minha segunda foi tranquila, mas quando eu pensei em ter o terceiro, ainda com ela pequenininha, a minha mãe disse assim, vou lhe pedir uma coisa. Nunca me meti na sua vida para tomar decisões, mas minha filha não tem um terceiro filho, não. Você é muito nervosa, você é muito estressada. Mas aí, Rossana, a pessoa, ela se acalma, nem que ela não queira.
Ela se Porque tem certas coisas, Sim, Carol, que você não vai fazer o quê? E você sabe que eu tenho uma conversa muito, eu hoje entendo que eu fui mãe com 25 anos, o meu primeiro filho, né? Hoje eu tenho 42 e tenho uma filha de 8. A minha energia é outra. Sim. É um outro maternar, né? O meu maternar com o mais velho foi com o do meio é outro e com a mais nova é outro. Eu tenho outra energia, eu tenho outra cabeça. Então, é legal também a gente se perceber dessa forma, né? E não se culpar. E não se culpar, Porque claro. se primeiro a gente vai em um monte de passeios que nos exigem muito do físico, né? De parquinhos diversos, tirolesas. E tudo no terceiro você não vai mais. A gente já não consegue mais. Mas a gente já tem mais maturidade. A gente já sabe de uma forma mais tranquila que tudo vai dando certo, né? Mas eu brinco muito com o meu filho, voltando um pouco, que eu digo que ele acabou sendo responsável por uma transição de carreira, né? Que pra mim foi maravilhoso. Porque eu queria, assim, eu tive aquela vontade de amamentar, de estar muito perto durante os pelo menos 4 primeiros meses. Então, começaram a surgir uma série de transformações em mim. Eu digo, talvez, pro meu momento de vida, o meu caminho melhor vai ser outro. E aí eu comecei a buscar. Sempre gostei de direito de trabalho. Eu digo que nasci e me criei dentro da X Trabalho. O primeiro sério? Que eu fui. Não foi o concurso, porque tem vários concursos e tem aquele concurso, eu vou fazer também aquele. Eu só fazia... Foram escolhidos? Escolhidos. O meu, eu confesso que no começo, eu pensava, né, em estabilidade somente. Quando eu parei para estudar, algumas amigas estavam estudando em cima do edital de juiz do Estado. Então, eu parei para estudar com elas para juiz do Estado, para magistratura estadual. Sim. Né? E, em seguida, decidi que queria passar logo em alguma coisa e comecei a fazer diversos concursos. Só que aí, eu fui fazer um concurso de juiz do Estado da Bahia. Tá. Foi o que a Débora fez, não? Foi o que a Débora fez e passou. Tá. Eu estudava com ela, inclusive. E Débora, nossa convidada do nosso segundo episódio, foi Pedro Veras? Acho que foi o segundo. Foi. Débora, nossa amiga, querida amiga, colega também de profissão de Roçana. E aí, quando eu cheguei, meu marido me pegou no aeroporto. Ele disse assim, eu escutei alguém falando que no próximo final de semana vai ter juiz do trabalho da Bahia. Olha aí. Tu não ama, né? Ele que chamou a minha atenção. Tu não ama, né, o direito do trabalho? Tu não amava estar na Justiça do Trabalho? Por que tu escolheu esse e não aquele? Aí eu disse, sabe que eu nem pensei. Pois a partir de hoje eu vou focar. Eu realmente quero o juiz do trabalho. Eu saí querendo estabilidade, mas o que tem a ver comigo é a magistratura do trabalho. Então, a partir de agora, eu vou focar só na magistratura do trabalho. E aí, foi quando eu fiz o Pará e vi, eu disse, nossa, tudo que eu estudei aqui nesse edital tem a ver comigo, né? É o meu lugar. É o meu lugar. E aí, nesse meio tempo, quando abriu o edital do concurso daqui, foi um concurso longo, né? Tinha uma disputa judicial no concurso anterior. Nesse meio tempo, enquanto eu estava fazendo todas as fases, surgiu uma quantidade imensa de outros editais em todas as áreas. E eu disse, nossa, eu já estou aqui estudando focada, né? Por que eu não vou aproveitando sem mudar o foco e vou fazendo o que vai aparecendo? E aí, nesse meio tempo, deu certo a Advocacia da União, né? Passei para a AGU, passei para Procurador Federal, passei para a Defensoria. A Defensoria, inclusive, me chamou antes do tribunal, né? Então, assim, foi tudo se encaixando, mas o meu foco, a partir dessa chamada do meu marido, né? Não, tu não gosta mais mais aí, direito do trabalho, eu já vou né? colocar vocês duas numa situação de sinuca, tá? Faz parte, diga Faz lá. parte. A decisão profissional, pelo que vocês estão me narrando aqui, ela vem baseado para ser compatibilizada com a nossa questão feminina e de maternidade, Sim, procede? Sim. Veio sim. Ou seja, nossas vidas, nossas carreiras precisam se encaixar com a maternidade e não serem excludentes. Sim. Totalmente. Então, eu não tenho nem dúvida Nenhuma disso. dúvida, isso mesmo. Nem dúvida disso. E até vou te dar um outro exemplo. A maternidade, para mim, né, sempre teve que andar realmente junto com a magistratura. Quando eu tinha sido removida para Sobral, eu cheguei numa unidade toda redondinha, tudo direitinho, servidores maravilhosos,
a minha diretora de secretaria, que ia comigo para todo o interior, disse, doutora, essa vara é a vara onde se eu escolhesse, eu queria ficar. Né? Porque tudo aqui é maravilhoso. E aí surgiu a oportunidade da primeira vara de Maracanaú, que era uma vara, na época, desafiadora. Né? Tinha uma vara com muitos processos, com muitas dificuldades. E aí eu coloquei na balança. Isso, Rossana, os desafios, e para você também, Carol, de uma vara, no que isso afeta o psicológico, o pessoal e a vida familiar de uma magistrada? Afeta sobre todos os aspectos, né? Porque você é absorvida. Eu digo em relação a tempo, quase que completamente o seu tempo útil, até você conseguir organizar aquela unidade, quando você não está lá fisicamente, você está pensando e organizando e trabalhando nela, né, para que fique de acordo com o que você deseja, de acordo com o que o jurisdicionado espera receber, né, que o advogado que ali atua espera receber em termos de rapidez, de eficiência. E que acontece? Você, mesmo quando não está lá, quando está no convívio com os filhos, acaba pensando e sem querer se preocupando e vendo, meu Deus, eu tenho que diminuir um pouquinho o tempo aqui de atenção com minha filha, um pouquinho de diversão aqui ao lado do meu marido, para tentar organizar, para quando tiver tudo certinho, eu conseguir organizar. E, na verdade, até hoje, Carol sabe, a gente tem uma unidade super organizada, né? Super, que está sempre bem em termos de estatística, mas que ainda assim absorve. Eu estava aqui conversando com ela sobre as dificuldades que aparecem no dia a dia. Né? E você sabe o que eu acho? Assim, a vida, ela não são pedaços. Nós temos uma vida que ela é um globo, né? Ela não é dividida. É o lado espiritual, é o lado familiar, é o lado do trabalho. Então, é claro que o seu trabalho vai influenciar no seu pessoal, na sua vida. A sua vida espiritual vai te trazer um embasamento para você no seu trabalho, no seu maternar, a sua vida, né? A sua preocupação com a sua saúde física. Então, tudo isso influencia. Então, não há como dizer que você não. O seu trabalho, você não vai. A gente tenta separar o que é possível. Mentalizar, mas é complicado. Mas a vida ela é um globo. Por isso concordo. que é necessário que a gente vá encontrando esse equilíbrio em todas as esferas. Eu acho que a busca é desse equilíbrio. Não pode ser excludente. Até morrermos. Sim. Exatamente. Eu não posso achar que eu vou... Não, agora eu vou só focar no meu lado profissional. Não, mas espera ainda. Agora eu vou só focar no meu lado pessoal. Não existe. No meu entender, não existe em comunicação, que a gente estava falando um pouco antes, o meu irmão Marcel, ele sempre é muito contra, falando em comunicação em redes sociais, as pessoas, os profissionais liberais autônomos terem 2 perfis no Instagram, por exemplo. Não, eu tenho o meu perfil profissional e o meu perfil pessoal. Você vai dividir a pessoa ao meio. Concordo completamente. E ser um perfil... Aí ele é muito sincero e muito culto. Ele diz, até porque ele me chama de Bel. Um perfil só profissional é muito chato. Isso concordo mesmo. Inteiramente com ele. Mas acho que vai muito. Então é exatamente isso que você está dizendo. Isso, exatamente. Isso eu acho que a gente vai aprendendo na vida, né? Às vezes, assim, as pessoas dizem, não, se você tiver um sucesso na sua área, você não vai ter outra. Não. A gente tem que buscar um sucesso naquilo que a gente acredite em todas as esferas da nossa vida. Entendeu? E cada uma delas importa na outra, que importa na outra. Então, na hora que eu faço uma opção pela magistratura, né, é óbvio que, a princípio, talvez o ponto de partida, a chave, foram os filhos. Foi a gente querer ter uma vida que a gente conseguisse adequar melhor o tempo. Equilibrar todos esses pratos, né? Óbvio. Mas não é só isso, né? A gente queria também uma independência. A gente começa a um determinado momento da vida, se identificar muito com a magistratura, com o que você pode fazer, com o que todos os seus... Aquilo que você acredita, você traz. Porque você não é neutro, você vai ser imparcial. Mas a gente nós temos as nossas crenças, as nossas lentes, aquilo que a gente acredita. E é óbvio que você vai trazer aquilo para a sala de audiência, que você vai trazer... Você vai estar sempre ali aplicando... valores, né? Vai. Até nas interferências, né? A gente acaba tendo, eu digo, um poder de apaziguar muito grande. E um poder de combustão muito grande também, se a gente não tiver cuidado. Verdade. Então, tem dias que você não tá tão legal, mas
Mas aí você tem que dizer, não, peraí, ainda, aqui é o meu trabalho. Então, esse é o momento de emocionalmente eu me estabilizar. Por isso, a busca do equilíbrio emocional é tão importante, né? Se a gente é uma pessoa de oração, que tem uma vida espiritual um pouco mais dedicada, tem dias que também a gente não tá bem, e aí você para e reza, Senhor, Sim, é o que me eu ajuda eu nesse vou, dia de eu hoje. vou no caminho, Mabel, Né? já pedindo. Também. Né? Nossa, Meu Deus, me vou. dê sabedoria. Me Tudo dê. que eu peço é sabedoria. Me Sabedoria. deixe distribuir a justiça da melhor forma possível. E eu Me dê entrego meus clientes paciência, todos na hora, eu empatia, entrego né? todos Eu peço no a altar. Deus, eu vou daqui para Maracanã pedindo, né? Já mentalizando É, aquilo e nessa me dê oração. empatia, me dê Paciência, sabedoria. Os servidores trabalhosos, tem uns servidores e uns oficiais de justiça que querem ser mais importante do que diretor do fórum. Olha, eu vou falar quantas vezes a gente falando do poder da oração, né? Quantas vezes eu, diante de uma situação muito difícil, ali, eu pedi um tempinho e ia no banheiro fazer uma oração. Eu acredito, Carol. Senhor, me mostra o que eu não estou vendo. Porque às vezes a gente não consegue ver. Não é tudo que a gente verdade. enxerga, né? Me mostra o que eu não estou vendo. Até E me porque usa de nós, instrumento. advogados, nós temos o poder de escolher as causas que queremos patrocinar. Sim. Vocês não. Isso. A não ser que isso. seja um motivo de suspeição, mas você não pode escolher esse processo aqui. Eu não Sim, quero julgar, não. Exatamente. Só quero esse. Não existe Exatamente. isso. Exatamente. E a verdade, né, Mabel, ela é uma verdade, a gente sabe que relativizada pela própria ritualística do processo. Isso. Exato. Então, assim, o que você obtém através do processo é a verdade processual. É a verdade processual. A verdade real, Que se busca, mas... dificilmente Isso. você consegue obter, né? Exato. Infelizmente, porque o juiz está jungido ao que está nos autos. E aí à é prova. nessas horas, Carol e Rossana, que a gente vê a semelhança entre o direito de família e o direito ao trabalho. Sim. Né? muito. Nós estávamos comentando, turma, antes, como, ao meu ver, são os ramos do direito mais parte do cotidiano da vida comum das pessoas. Né? Aí eu pergunto a vocês, quando vocês chegam em algum lugar, porque a gente é advogada, acredito que é a mesma coisa, chega no salão de beleza, aí tem uma manicure do cabelo, tá advogada, né? Tira aqui uma dúvida. Isso mesmo. Vocês também passam por essa situação? Também. A gente também passa por O essa tempo situação. todo, viu? O Mabel? tempo todo, né? O tempo todo. Isso. Eu acho que talvez a gente acaba tendo mais cuidado, às vezes, até para não dizer ou falar, né? Mas em alguma medida ou não, alguém descobre o que você faz e acaba Mas indo... mesmo que você não diga, alguém vai vazar. Isso, exatamente. E quando a gente, curiosamente, né, munida, lembrou, mas eu tenho uma situação parecida com essa, eu vou perguntar aqui a ela como é que acontece aqui, na prática. Acontece demais, Salão de beleza acontece muito isso. Aí eu tô lá e pergunto, mas me diz aqui, como é que Isso. acontece? Tu vem quando tu quer, É, né? Como é que é? acontece, Como é que sim. acontece Pra aqui? gente ver como não somos pessoas que se dissociam as De funções, jeito né? nenhum, de jeito não dá, né? Isso não é A possível. gente tanto é demandada, como de uma forma indireta, acaba demandando para você trazer para a realidade dos seus processos, né? Acaba tirando aquela dúvida, logicamente você está amarrada pelo que vai ser produzido ali, mas você pelo menos procura. Assim, eu falo por mim, tenho certeza que a Carol também. A gente procura saber o que na prática acontece, pra né? não se distanciar, não é? Com certeza. Verdade. E é engraçado essa coisa do direito de família com o direito de trabalho, né? A gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Ali a gente se relaciona muitas vezes de uma forma muito forte. É por isso que os conflitos trabalhistas a gente aprende já quando entra na Enamat, que a gente tem uma escola de preparação, assim que a gente toma posse, a gente passa 3 meses entre as escolas regionais e o TST. E lá, eu me lembro demais que os instrutores, eles diziam, olha, há normalmente uma demanda anterior àquela demanda trabalhista. Normalmente, se você investigar, porque algumas ações são bem objetivas, mas o normal no dia a dia, o odierno, não é. Há uma demanda ali psicológica, há um emocional envolvido, porque as pessoas passam muito tempo juntas, né? No trabalho, elas passam a maior parte, elas criam laços muito fortes de irmandade. A gente vê pelos nossos servidores, pelo vínculo que eles acabam criando ali. Então, na hora que está ali diante, né, empregado e empregador, muitas vezes fica muito visível aquele conflito. Às vezes a pessoa não quer nem o dinheiro. Ela quer uma atenção. Tem muita gente que se emociona durante a audiência. Hoje mesmo eu estava Tem, fazendo sim. audiência, assim... Empregado e empregador. Os dois. Também. Os também. dois. Porque se Principalmente tem quando é uma uma imagem empresa feita... pequena. Ou o empregador, pessoa física, né? Acontece Isso, demais. Acontece. Que a pessoalidade, ela é muito estreita.
né? Acabam se aproximando, mantendo assim uma relação de amizade, uma relação que envolve de fato sentimentos. Então, Isso. quando ela se desfaz essa relação, ela deixa marca dos dois lados, né? Isso. Hoje mesmo eu estava terminando, foi inclusive a última audiência da pauta. O trabalhador terminou de dar o depoimento pessoal, respondeu tudo que eu perguntei. Ele disse assim, mas doutora, eu queria abrir meu coração para a senhora. Eu disse, pois abra. Meu Deus! Pois abra. Aí ele abra. contou tudo que ele queria e chorou. Pronto. E às Depois vezes que é ele só isso que chorou, quer. você já viu outro Esvaziou. semblante. Isso, exatamente. Então ele queria me contar o que ele tinha sofrido ali e eu não perguntei. Isso. Entendeu? Exatamente. É como se eles quisessem, às vezes, ser ouvido por alguém que eles reputam que naquele momento ali, a gente ali está imbuído de uma autoridade, de uma certa autoridade. Então, eles querem que alguém, né, que eles acreditam que estão em um patamar, escutem, né, dê atenção para o que ele está falando. E porque que ele precisa chancele falar. aquele sentimento, né? Aquele sofrimento. Isso. E não necessariamente eu vou concordar ou não vou concordar, né? Mas eu vou ser empático, né? Quer dizer, eu nunca vou estar no seu lugar, mas eu posso estar do meu lugar sendo empático com o que você está falando, não é? Perfeitamente. Não necessariamente vou concordar, nem tudo que você está falando ali é o que eu entendo que seja o correto, mas do meu lugar eu posso se colocar ali empática com a tua dor, né? E isso a gente vê muito no direito de trabalho, por isso que é tão próximo do direito de família. E quando chegam os casos que aí são muito sensíveis, pai e filho. Eu já ia perguntar. Acontece demais, Mabel. Acontece. Que você imagina. Acontece. Tá. Esposo e esposa que estão se Esposa. separando. Tem caso de relações extraconjugais? Tem. Peguei casos. demais. Principalmente Tem em consignação casos. em pagamento. Olha, Justa uma situação causa. eu acho que eu posso Não, contar. não. Porque eu fazendo uma Consignação e audiência de uma pagamento. consignação em pagamento, o trabalhador falecido. A empresa não sabia quem pagar, porque de fato não tinha lá no registro, né, do trabalhador quem eram os dependentes. E aí eles consignaram, indicaram o endereço que ele morava e colocaram no polo passivo. Eu acho que uma companheira, eu não lembro bem. E aí, no meio da audiência, né, a companheira veio, disse que não concordava com os valores, que o trabalhador fazia jus a muito mais coisas, que tinha um filho menor com ele. E aí eu designei a audiência para verificar exatamente o que tinha acontecido. E no meio da audiência parecia uma novela mexicana. E barracos de família. A porta da sala de audiência foi aberta assim. Pra neutralizar. Sério? Assim, de forma bem abrupta. Chega, todo mundo se assustou. Aí chegou uma pessoa dizendo, doutora, para essa audiência. Parecia que eu estava casando alguém. Esse casamento agora, pare! Porque esse menino aqui é filho de fulano. Ó. Todo Aí mundo você ficou parado. bota a trilha sonora, Carol, Isso. Maria do Bairro. Exatamente. Aí, eu disse, pois não, a senhora puxa a cadeira, se sente, me explique o que aconteceu. Aí ela me explicou, né, que era um filho, que ele nunca tinha reconhecido, mas que existia uma ação de investigação de paternidade. Ela tinha ido lá porque sabia que ele teria direito. E aí eu deixei, né, a cota parte, que diria respeito a ele, reservada. Mas, infelizmente, no final das contas, a investigação de paternidade foi negativa. Mas foi, assim, coisa de cinema, né? Coisa de cinema mesmo. Todo mundo ficou, assim, surpreso da entrada abrupta, né? Gente, olha, nesses 20 anos de carreira meu, Carol Rossano, eu só peguei uma investigação paternidade negativa. É? A maioria, então, tá. positiva. Aí essa negativa foi até há pouco tempo, mas eu era advogada até do homem, mas é constrangedor. Demais. Demais. E eu demais. fiquei O advogado da outra preocupada com a parte, que era criança. meu amigo, por acaso, olhou pra ela, fulano, tu não disse que era dele? Tu disse que tinha certeza que era dele. Ela, Ai, Jesus. Já pensou? É constrangedor. constrangedor também, É, constrangedor mesmo, né? vergonha E você alheia. sabe, e que tem casos também muito sensíveis, assédio sexual. Assédio sexual são casos muito sensíveis também, né? Que a gente, acho que Demais. fazer uma instrução... E é engraçado, interessante que nos dias de hoje, às vezes a gente até se Tem surpreende. muito. Tem, Quantitativamente falando. Eu acho que há uma... ainda as mulheres, elas se inibem ainda de falar sobre isso, né? Acaba sendo vergonhoso e é uma prova muito difícil. E existe Então, ao eu acho- contrário, as avessas?
para com homens, eu nunca peguei. Eu também nunca peguei. Já pegou? Eu já peguei Nunca peguei. um assédio sexual muito emblemático, para mim foi muito marcante, porque eu me lembro que quando eu li a petição inicial, eu digo, eu acho que isso aqui não aconteceu dessa forma. Porque eu não acredito que nos dias de hoje aconteça algo nesse nível. Engraçado, né? Por mais que a gente escute, que a gente veja, mas eram coisas tão fortes e tão pesadas que eu digo, uma menina com certo grau de instrução, eu não acredito que ela se submeta a isso. Mas a moça, da hora que entrou, ela já entrou tão constrangida, sabe? Aí, e é engraçado que, na verdade, o ambiente era totalmente masculino, inclusive os patronos, né? E só tinha eu e ela de mulher, né? Então, acho que ali isso também foi bacana, porque eu acho que naquele momento que você é instrumento, que você diz assim, certo conforto, dá um conforto, eu me sinto já mais pensou confortável. se o magistrado também fosse homem? Pois é. Eu acho que teria sido muito mais difícil para ela. E quando ela começava a relatar os fatos, que aí você diz assim, nossa, como é que uma menina com grau de instrução desse, né, acaba ainda se submetendo? Aí você diz, olha que coisa boa, porque está me ensinando o quanto, na verdade, o seu lado pessoal, o seu psicológico, aquilo que você não é incentivada a enfrentar, você acaba sucumbindo, né? Rosana, eu atendi, Carol, um caso de violência doméstica, onde a vítima era uma médica psiquiatra. Pois é. Casada com outro médico. Então... Isso. Tá entendendo? E a gente imagina que o grau de instrução vai blindar. Vai blindar. Né? Cada vez mais eu atendo infelizmente. líderes, heads, Sim. mulheres que têm uma carreira belíssima e são vítimas de violência doméstica. Pois E às vezes sabe que são vítimas, realmente não consegue e muitas vezes não se vê vítima. Não se vê. É isso. Eu acho que também acontece Mesmo isso, né? sendo para nós que estamos ali escutando Seja a narrativa, claríssimo. é clara Isso. a violência sofrida. É, mas eu acho que a não, manipulação é tão grande nesses casos de violência doméstica, né? Há uma manipulação psicológica tão grande que eles invertem o papel mesmo. E Você que começa isso, a ele achar... essa médica, no final da consulta, ela estava na porta do escritório, ela parou, como ela tivesse tido assim, um insight, ela disse assim, isso acontecia também do meu pai com a minha mãe. Oh. É uma repetição. Ah, mas é. Normalmente é. E aí, esse tipo de situação doméstica, né, dessa dependência ou dessa submissão, ela também vai para a seara do trabalho? Vai. Demais. Você vê um caso desse de assédio sexual. Quando eu começava a escutar a narrativa dela, e aí eu fui investigando, perguntando sobre o pai, sobre o padrasto. Então você vai vendo que há todo um histórico familiar para que você acabe também se submetendo. Para mim foi uma lição tão forte, eu tenho uma menina de 8 anos. Quando eu cheguei em casa, eu digo, olha, isso para mim serve de lição para eu encorajar a minha filha, né, a determinadas falas. Você não precisa se submeter a isso, né? A gente precisa às vezes falar claramente, dentro de uma linguagem que seja adequada a uma criança, óbvio, mas Sim. falar claramente sobre isso, fortalecer, né? Você não precisa se submeter a isso. Você não pode submeter esse tipo de ameaça nunca. Se isso estiver acontecendo, confie na sua mãe, confie no que eu estou falando, né? Assim, confie sempre em me falar, porque eu sim vou ter aquela capacidade de dizer se isso é algo. Então, assim, a gente precisa ser fortalecido como mulher. Sim. Talvez, né? Assim, é muito incipiente meu conhecimento a respeito dela para eu falar sobre isso, mas o que eu percebia é que foi uma menina muito pouco fortalecida, né? A falar sobre coisas que acontecessem com ela, às vezes a se colocar, talvez a mãe sofresse esse mesmo tipo de violência de uma outra esfera. Não era um assédio sexual no trabalho, mas era uma violência, né, doméstica. E ela se acostuma a ver a mãe naquela posição, né, de submissa. Ou E seja, como sempre, a né? vida familiar, Total. né? A nossa criação, o meio de onde viemos, onde estamos inseridos, que é reflexo em todas as searas da nossa vida. Com toda certeza. Tem uma frase que tem feito muito sentido para mim, assim, a gente não pode normalizar o anormal. Isso tem feito muito sentido para mim. Não é porque acontece com todo mundo ou acontece de forma muito comum que é normal. Não, não é normal. Né? Eu acho que a gente precisa, às vezes, educar as nossas crianças até para isso, né? Não é normal. É anormal. Ah, mas acontece muito. Ah, mas a agressão verbal acontece muito. Mas ela não é normal. Então, a gente não pode normalizar o que não é normal. Né? E a gente, que eu sou mãe de menino e menina, é difícil. É a mesma situação. É difícil esse diálogo em casa. Um outro grande desafio hoje, Rosana, no caso da violência doméstica que estávamos falando, é a situação da falsa denúncia, né? No nosso bate-papo aqui com a Débora disse assim, Bel, digamos que de 100 denúncias que eu recebo lá no meu juizado, 90 são verdadeiras, são muitas. Realmente a violência de vício. Eu digo, Débora, eu não estou dizendo que não existe. Agora, essas 10 falsas
elas vão causar um verdadeiro destroço transtorno na absurdo vida pessoal na vida do daquele acusado. homem. Isso. Entendeu? Vai destruí-lo na vida pessoal, profissional, carreira, tudo. Então, as mulheres que fazem isso, elas prestam um desserviço realmente à lei, à justiça, a Isso. tudo. Como é essa questão de falsas denúncias na Justiça do Trabalho? Ou as reclamações, talvez, indevidas, né? Não sei. Sim, acontece. Mabel, assim, eu consigo me deparar, mas num percentual também bem pequeno. Né? Mas Isso. acontece. Eu lembro que recentemente eu fiquei, de certa forma, chocada. Acho que eu cheguei até a comentar contigo. Um trabalhador, que isso acontece muito na área da construção civil. Tá. Na área da construção civil é muito comum. É mais comum. Né? O trabalhador viu aquela placa lá, né? E via acontecer muito quando eu era substituta em Fortaleza, que a gente sabia que existia essa questão do reclamante quanto mais. Mas agora, recente, eu peguei essa reclamação trabalhista, que era um profissional, se dizia profissional da construção civil, entrou com a reclamação trabalhista contra uma construtora, certo de que a construtora não iria. Né? Não sei nem se o endereço que ele forneceu na peça exordial era o endereço da empresa mesmo. Certo. Talvez querendo cavar uma revelia, e através da revelia ele ia obter tudo que ele estava desejando. Mas a empresa foi. O advogado da empresa me disse que ele faz uma busca constante, porque tinha aparecido umas reclamações trabalhistas lá no nosso fórum, e ele, vez por outra, tirou toda semana para ver, e se deparou com essa reclamação trabalhista. Não lembro se ele falou que o endereço não era o deles, não lembro direito os detalhes, porque eu fiquei tão chocada que ele trouxe uma sentença de uma outra unidade dizendo que o trabalhador era empregado de uma outra empresa no mesmo período que ele estava postulando o vínculo de emprego Lá. com essa mesma empresa na minha unidade. E aí, quando eu vi a sentença da outra unidade, com o depoimento pessoal dele, confirmando tudo, eu disse, não, aqui eu não acredito nessa cara de pau. Né? Vou inquirir o trabalhador. E aí, pedi para ele sentar na cadeira destinada à inquirição. E ele ficou, ai, doutora, eu não lembro. Ele ficou, acho que ficou constrangido em me dizer inverdades da forma que ele tinha passado para o advogado dele, né? Que eu acredito que o advogado dele também deixa eu dizer que eu estou com pena do colega. E aí ele ficou, doutora, eu não lembro se foi exatamente esse mesmo período. Não, o senhor está dizendo aqui que foi esse período. Não, doutora, é porque agora minha mente, assim, meio vaga. Coitado. Tá bom, então não vou mais nem lhe perguntar. Deixa para lá. Isso. Mas, assim, me chocou a frieza, né? Me chocou a frieza. Eu acho que uma forma que a gente nunca vai estar blindado, né? Porque ética é algo que é muito particular, né? O que é ético é muito particular. Ética e moral, né? Pois é. A gente nunca vai estar blindado. Mas acho que, às vezes, anos ali, ouvindo tantas pessoas todos os dias, a gente já consegue apurar e depurar muito do que é verdade e que não é, né? Na Justiça do Trabalho, a gente tem uma prova eminentemente oral. Prova testemunhal é uma coisa muito importante, tem muito peso para a gente no direito do trabalho. E eu sinto, às vezes, um desconforto e uma preocupação muito grande dos advogados, dizem, mas fulano vai mentir. Em boa parte, a gente consegue depurar o que é ali o verdade. Porque a verdade, eu digo muito para eles, quando eles tentam mentir, né? A verdade, ela é uma só, ela é reta. Quando você é inquirido por alguma coisa que você tem certeza ou firmeza, não tem um caminho desviado, não tem um olhar desviado. Né? E o corpo não tem fala. Um olhar desviado, exato. O corpo fala, né, Isso. Rossana? O olhar, o corpo fala, a linguagem corporal. O mexer na perna, isso. O colocar a mão no cabelo. Exatamente. Né? O levantar da sobrancelha. Então, o corpo E o engraçado é que, mesmo sendo pessoas de pouca instrução, a gente vê isso no direito de família, mas a verdade faz com que a pessoa fale com tanta firmeza, né? Total. Se for, ela não precisa estar falando bonito, mas se ela estiver falando a verdade, normalmente a gente sabe, né? Normalmente você... É tanto tempo ali escutando que a gente já consegue depurar muito do que seja e valorar naquele momento que vai sentenciar, né? Eu valoro em especial esse depoimento por causa disso. Então, às vezes, eu paro e coloco
a sentença é sentir, né? Então, às vezes, juiz de primeiro grau, a gente tem muito... Graças a Deus, a gente tem uma proximidade muito grande com as partes, então a gente sente muito aquilo dali. E, por vezes, quando são casos muito complicados, às vezes eu até faço uma descrição. Perguntei diversas vezes, a testemunha passa de 1 a 2 a 3 minutos para responder. Entendeu? Por quê? Eu preciso colocar ali para... É a fundamentação do seu julgamento. Exatamente, do meu julgamento, entendeu? E tá todo mundo vendo. E, normalmente, nesses momentos, os advogados eles colaboram muito, porque eles estão vendo, entendeu? Ele vê, mesmo sendo um advogado indicado por aquela parte, ele está vendo que... Então, graças a Deus, eu acho que a gente vai tendo um certo grau de confiança na sua postura, no dia a dia, no trabalho. Então, as pessoas colaboram muito mais do que o contrário, né? Então, sim, graças a Deus, eu acho que a gente acaba atingindo muito mais aquilo que a gente se propõe do que não atingir. E isso é uma semelhança grande com o direito de família, porque a maior parte da prova, ela é produzida em sala de audiência. Isso. Por isso que, para nós, Rossana, é tão ruim a audiência de instrução ser feita de forma telepresencial. Eu concordo inteiramente com você. Eu concordo, assim, o olho no olho do juiz. É fundamental. Faz muita diferença. Logicamente que em uma outra situação específica não tem jeito, né? Uhum. Mas se eu puder evitar de fazer telepresencial, eu prefiro milhões de vezes colher aquela prova ali, frente a frente, olhando no olho da parte, olhando no olho da testemunha, né? Sabendo exatamente que ela está dizendo para mim o que eu quero ouvir e obtendo aquela informação na certeza de que aquilo ali é verdade. Isso, né? Isso para mim é fundamental. Vocês já passaram por alguma situação engraçada em audiência, que durante a audiência fizeram as magistradas... É igual a gente vê uns relatos de, às vezes, alguns repórteres, né? Não consegue nem completar a apresentação porque dá uma risada? Já aconteceu. Pode contar? Pode contar, sem expor. Ixi, principalmente nesses casos que são amorosos. Mas sempre. Os barracos exatamente, é o que geram... São os que geram maior fervor, assim, né? Mas eu acho que a gente também se policia muito pra tentar, porque depois pra você retomar aquilo dali não é uma coisa fácil, né? Mas acontece. De forma rara, mas acontece. E você, Rosa? E assim, eu passei por situações muito engraçadas quando eu era juíza do interior, né? As pessoas são mais humildes, mais simples, até na forma de falar, de tratar. E você tem que saber compreender. Isso. Então, aconteceu diversas vezes de você estar fazendo audiência e você perguntar alguma coisa para a testemunha e ela responder, bichinha, mas não foi desse jeito, não. Minha filhinha, né? Oh, meu mulherzinha. É quase uma amiga, né? Hoje em dia, não, mas já teve. Uma outra... Não, a amiga não foi desse jeito. Verdade. E aí, quando você vê que aquela coisa é uma coisa que vem da própria simplicidade, claro, você não é um desrespeito ao cargo não de é jeito um desrespeito, né? Você vai entender, né? Saber relativizar e absorver de uma forma muito positiva. Isso. Então, já aconteceu demais. Eu estar na audiência, bichinha. E já aconteceu também... uma coisa engraçadíssima. Quando eu assumi na magistratura, eu era muito jovem de aparência, né? E usava sempre toga, uso até hoje, para me sentir mais à vontade, para fazer audiência. Eu estava de toga, esperando as audiências começarem, já na sala de audiência. E aí chegou uma senhorinha já de idade. Aí bateu na porta, pediu para entrar, eu abri a porta, ela entrou e disse assim, minha filhinha, eu queria falar com o juiz da vara. Aí eu disse, não, a juíza da vara sou eu. Aí ela disse, não, o juiz da vara é um juiz bem alto, que eu já tive. Você deve ser a estagiária. Aí eu digo, eu vou tomar isso aí. Eu vou tomar isso aí como elogio. Foi engraçadíssimo. Já teve flagra de mentira, assim, bem... Sim. Diariamente, Mabel. E de gente, tipo a novela mexicana, entra agora... Não é assim, uma contradita muito...
Não, eu peguei um caso recente, a cariação mesmo, de você ter que colocar a testemunha, alguém tá mentindo aqui, né? Aí você vai voltar, aí eu preciso saber, porque um tá dizendo que recebe de um jeito, o outro tá dizendo que não. E voltam atrás, você sabia? Quando é muito gritante, volta. Mas às vezes tem uns que não voltam, não. Que ficam ali firmes, ok. Né? Eu já tive testemunha que disse, doutor, eu tô mentindo mesmo. Eu tô mentindo mesmo, porque fulaninho me disse que ia me dar R$50 se eu viesse. Meu Deus do céu. Já teve testemunha de saber bem direitinho a data que o reclamante tinha entrado. Mas não sabe a sua própria. E não sabia a data que ele tinha entrado. Aí quando eu pergunto, mas como é que o senhor lembra? Isso. Doutora, eu tenho boa memória. O senhor tem boa memória? Você é casado? Sou. Casou que dia? Vixe, doutora, eu não lembro, não. Eu já peguei assim com data de aniversário de filho. Eu não sabia a data do aniversário do filho, mas sabia a data que o colega de trabalho ingressou no trabalho. Foi que eu fiz uma testemunha uma vez, a gente foi fazer a contradita. Mas você foi padrinho de casamento da... Eu? Padrinho de casamento... E eu fui? Eu não me lembro, não. Eu digo, gente do céu. O ser humano realmente é algo... É algo que ele se supera, né? Exato. E meninos... Opa, peraí. Não, meu filho. Apple Music... Apple Music agora não, só daqui a meia hora. O direito de família e o direito das sucessões estão cada vez com mais novidades, né? Então, por exemplo, nós temos hoje a questão da sucessão do patrimônio digital, né? Inclusive na partilha de bens de casamento. Um dia desse houve um divórcio de uma blogueira muito famosa que tornou-se famosa durante o casamento e que atingiu o Instagram com milhões de seguidores. Aquilo ali é um patrimônio. E aí, como vamos dividir? É um patrimônio partilhável. Da mesma forma na sucessão. Quais são os novos desafios nos tempos de hoje do direito do trabalho? São diversos, viu, Mabel? Só pegando aqui seu link. Sim. Essa questão do patrimônio, para a gente é importantíssima. Por quê? Porque vai desaguar na execução trabalhista. Né? Então, é penhorável, por exemplo, a quantidade de seguidores como penhorar no Instagram. Uma conta de Instagram, a monetização, né? Eu nunca fiz, né? Mas lembro recentemente de estar assistindo uma palestra de um professor que falou exatamente sobre isso. Né, que estava monetizado, existia a possibilidade de oficiar, pedir para penhorar. Eu não sei exatamente como é que seria a parte do valor concreto de valor, do valor chegar até o credor, efetivamente, né? De fato, eu nunca peguei, mas em termos de prova digital, a gente tem diversas novidades, né? Diversas mesmo. E fora os trabalhadores, a geolocalização, hoje em dia, né? Isso. A gente, sim, tem uma certa dificuldade de operacionalizar em razão exatamente da dificuldade, às vezes, de se obter uma resposta imediata, do tempo, e aí a gente esbarra no princípio da razoável duração do processo, mas que é algo extremamente interessante, né? Eu vi, inclusive, de uma colega recente, que ela disse que tinha pedido a geolocalização, ia pedir a geolocalização, aí o trabalhador disse, não, doutora, a senhora quer queria ver a minha localização no período? Eu lhe forneço meu celular e lhe ajudo a verificar. E aí ela puxou o histórico da localização do Google e viu que ele estava exatamente onde ele falava, no horário que ele falava. Né? Isso. Então, tem muita repercussão dessas novidades, principalmente no que está ligado à tecnologia. Os trabalhadores, os trabalhadores das plataformas digitais, eu acho que é um grande desafio hoje para a gente, como juiz do trabalho. As novas profissões que estão surgindo, as nomenclaturas. O meu filho esses dias chegou lá em casa e disse, mãe, fulaninho chegou, fulaninho tem tanto, né, tem 19 anos, ganha tantos mil. E o que é que ele faz? Eu não sei o que ele faz. Mãe, ele é uma função tal, tal e tal. E eu digo, gente, tem várias funções. Eu acho que nós que novas somos mães, surgindo. várias vezes nossos filhos, os meus já falaram de vocês também. Que você quer ser youtuber. Todos eles já passaram por essa fase de externar querer ser youtuber. Isso, óbvio, né? Porque é uma realidade muito, muito perto deles, né? Mas eu acho que a gente vem se deparando isso com essas novas formas de trabalho, né? As plataformas digitais estão aí, esses trabalhadores de Uber, né? Isso é todo um desafio que a gente tem para analisar isso de uma forma mais, tentar se aproximar do que a tecnologia está aí.
A gente não pode fugir dela. Ela vai existir você gostando ou não. Então, você precisa, né, trazer aquilo que você entende que é inegociável, mas tentar se adaptar um pouco à realidade que vai surgindo. Porque senão você não consegue nem conversar com seus filhos daqui a pouco. Porque eles têm uma linguagem totalmente diferente da gente, né? Então, a gente está nesse se adaptar, mas ainda com os nossos valores, não é uma coisa tão fácil. E é assim também no direito do trabalho. Por isso, o trabalho é tão importante, a gente vivencia tanto o trabalho é tão importante para a gente, para o ser humano, né? É algo tão próximo da cidadania, que a gente não tem todas essas revoluções que vão acontecendo, né? Essas evoluções da tecnologia, impactam a gente diretamente. Diretamente. É como você falou, o direito do trabalho, o direito de família, são aqueles mais presentes na vida de todo qualquer cidadão. Inclusive, né? Rossana, eu estava até falando semana passada, não sei se eu comentei contigo, Carol, o Agosto Lilás, né? Mês de combate à violência doméstica, e aí a gente falava muito sobre os tipos de violência, tentava ir depurar num programa na rádio. E nesse dia nós falamos só sobre violência patrimonial. Muito mais comum do que a física, mas pouco falada. Pouquíssimo falada. E aí o locutor disse assim, Mabel, dá alguns exemplos práticos de violência patrimonial. Aí eu comecei a falar. Usar o cartão de crédito da mulher sem autorização dela, contrair dívidas sem autorização dela, usar o carro dela, pegar o celular dela e olhar sem autorização durante uma briga, conferir a fatura, quebrar o celular durante uma briga. E aí teve um ponto que chamou muita atenção dos ouvintes, que é não permitir que a mulher trabalhe ou manipulá-la de alguma forma para que ela não queira trabalhar. Isso. Que é uma coisa que eu escuto muito nas questões de divórcio. Não, doutora, a gente chegou à conclusão de que era melhor que eu não trabalhasse, porque para eu trabalhar e ganhar um salário mínimo ou pouco mais do que isso, ele disse que ele me pagava. Não, eu lhe dou. E você fica em casa e cuida dos meninos, que vai ser muito mais importante, mais relevante para a nossa família. Aí, quer dizer, esquecem que o trabalho, ele vai muito além de um salário, né? Muito além de um salário, muito além, né? Ele te dignifica como pessoa, ele te posiciona. Muitas vezes, né? Independente do valor que você está ganhando. São experiências, são relacionamentos. Nós somos seres relacionais, né? Óbvio, e eu estou dizendo assim, é óbvio que cada um faz sua opção. E eu acho muito legítimo aquelas mulheres que se não for manipulado. Isso. Se for uma opinião sincera sua. Se através de um diálogo com o seu parceiro, vocês de fato entendem, né? Cada um dando sua opinião, sopesando e os dois juntos entendendo que... Porque um casal é uma opinião em conjunto, os dois entendendo que aquilo dali é bom, mas você também, né? Agora, não você ser manipulado, né? Porque a gente precisa se relacionar. E tem um aspecto dessa violência patrimonial que nos afeta diretamente. O que é quando a gente chega na execução e não consegue obter nada da pessoa jurídica e vai desconsiderar. Chega para chegar na pessoa dos sócios. E, às vezes, a esposa está lá como sócia, sem nem saber, assinou um documentinho levado pelo marido, naquele momento da constituição da empresa, e é sócia. E, às vezes, é ex-esposa. Né? Meu Deus. E às vezes é ex-esposa e o patrimônio já separado, né, após o divórcio, dela como sócia da empresa na época da prestação de serviço, não tem como a gente dissociar daquela execução. Então, acontece com muita frequência. Com muita frequência. E, às vezes, eu até acho que, se é uma sociedade conjugal, você precisa ter noção... Aquilo que a gente estava conversando. Você precisa ter noção que o ônus e o bônus é seu. Mas o bônus também. Né? O bônus também. Você é casado em que regime de bens? Então, aquilo ali é uma comunhão. É nosso. Né? Às vezes, o homem está mais à frente e você está em casa possibilitando emocionalmente que a sua casa se organize, que ele esteja ali bem, que é o que a gente fala, não dissocia. Se você não está bem, você não vai trabalhar bem. Então, certamente, se uma pessoa está lá à frente daquilo ali, comandando de uma forma adequada, é porque tem um parceiro aqui que está lhe garantindo uma estabilidade emocional. Essa estabilidade. Isso, que está aqui emocionalmente fortalecendo os seus filhos, não é? Porque o que adianta? Né? A gente ir para o mercado... Então, tudo tem que estar bem. Então, é uma comunhão, é nosso. O ônus, mas o bônus também. Né? O bônus a gente não pode esquecer. Né? O bônus de tudo isso é nosso. Né? É da família. O trabalho, de fato, ele
É bíblico, né? É bíblico. É bíblico. Se até Nosso Senhor trabalhou Isso. 30 anos. Pois é. Isso. E quantas vezes a Bíblia Né? fala, né, que você vai receber os frutos daquilo Frutos dali. do seu trabalho. Tem muitas parábolas, vezes, muitos trechos bíblicos isso. falando do trabalho. Muito. O trabalhador honesto, o trabalhador desonesto, né? Demais. Muito, Isso. muito, muito forte. Como já Isso. diria Gonzaguinha, né? E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Não tem honra. Trabalho e matrimônio, 2 coisas bíblicas, 2 temas ali, né? Primeiro Isso. milagre, bodas de Caná, Isso. Sim. Uhum. né? Pediram aos trabalhadores que lá estavam, a vinha que fizessem, faça o que eles vos disser, Isso. né? Então, meninas, eu queria que pra gente encerrar... Nossa, já acabou. Eu te disse que passa muito rápido. Tanta coisa que a gente queria falar, né? Eu disse, Carol, Bate-papo tu vai ver, gostoso. passa muito rápido. Aham. Eu queria pedir que vocês deixassem, né, uma mensagem para os nossos ouvintes e telespectadores. Uma mensagem de coragem para a vida profissional, Isso. para os desafios que temos diuturnamente de conciliar a vida pessoal, vida profissional, o trabalho, maternidade, carreira. O que dizer para essas, não só para essas mulheres, Sim. para essas pessoas, Sim. né? O que é que você pode deixar aí de recado, de mensagem, para encorajar essas pessoas que passam por tantas tribulações? Passando. A primeira coisa é fazer tudo que você faz da melhor forma que você conseguir, com dedicação e com amor, né? Eu acho que com dedicação e amor a gente consegue separar, né, a atenção de tudo que a gente precisa para todos os âmbitos da nossa vida, que a gente até já falou que são indissociáveis, né? Isso. Que a gente não pode departamentalizar, mas você fazendo tudo com amor e dedicação, a gente consegue esse equilíbrio e a satisfação pessoal. Então, Isso. procurem fazer profissionalmente algo que lhes acrescente, que lhe traga prazer e que possa, de alguma forma, contribuir, né, com o outro, de Isso. alguma forma. E, a partir daí, essa dedicação e esse amor sendo levados para matrimônio, para maternidade ou paternidade, para a área da amizade, né, das relações interpessoais. Então, basicamente isso, dedicação e amor a tudo que nós fazemos. Isso mesmo. E, Carol, no caso, antes de você deixar a sua mensagem, a gente escuta muito, e muitas vezes no direito de família, quando vai distribuído um processo para uma vara, o cliente nos pergunta sempre assim: doutor, e aí, esse juiz, ele é mais do lado da mãe ou ele é mais do lado do pai? Né? Existem alguns casos, mas na maioria das vezes eu digo, não, calma. Mas existe, sim, uma luta nossa, no caso, para, por exemplo, mostrar que o pai também tem direito de conviver com o filho no Sim. divórcio, que o pai não é um pai de 15 dias, não é um pai de McDonald's, né? Existe alguma forma também no direito do trabalho de se quebrar um pouco essa coisa? Pronto, ingressou com a ação, o trabalhador já ganha. Como se não houvesse uma obrigação da justiça de fazer justiça. Isso, exatamente. Isso é importantíssimo, né, Mabel? E eu acho que é necessário, a gente como juiz, a gente se condiciona a esse lugar do meio mesmo, a esse ser imparcial. É o que nós temos as nossas tendências pessoais, nós somos seres humanos, a gente tem nossas crenças, nossas lentes com as quais a gente enxerga a vida, mas a gente tem que abstrair um pouco disso, você vai ser influenciado em alguma medida, mas tentar trazer essa paridade, porque o que a gente busca não é um lado ou outro, é a justiça. Esse é que tem que ser o nosso sentimento maior, nosso objetivo maior, nosso valor maior, né? Quando eu vejo essas relações de homem e mulher, assim, como a figura de um pai é importante e como a figura de uma mãe é importante.
Por melhor que você seja, você não vai substituir nunca a figura de uma mãe, se você se coloca, e nem de um pai. Então, assim, eu acho que é muito bacana quando os casais, se eles vão romper aquele laço entre eles têm que entender que o pai, ele vai ser pai a vida toda daquela criança. Isso, a gente diz, a conjugalidade acaba, mas a coparentalidade nunca. E a mãe também. E você não vai suprir, você não tem como, não há como suprir o que uma figura masculina vai trazer e o que uma figura feminina vai trazer para uma criança. Então, como não conviver? Que amor é esse? Né? Eu parto sempre desse princípio. Amar é eu querer que o meu filho conviva com o pai e com a mãe, né? Se eu amo de verdade, eu de fato tenho que deixar aquilo dali para trás, né? Aquele problema que eu tive com ele, mas sobretudo fazer com que aquela figura se fortaleça dentro daquela relação. É difícil, porque ali tá todo mundo magoado. O final não acabou, né? Normalmente o final Na verdade, tá todo mundo a gente magoado. já começa como no direito do trabalho. A gente já começa ali com uma perda, uma derrota. Exatamente. Então, né? vamos tentar minimizar isso, né? Não... Se aquela relação trabalhista está ali, como a familiarista está ali, É porque já está perdendo. Já existe Exatamente. litígio. E já estão Né? querendo uma interferência de um terceiro, já não estão conseguindo sozinhos. Eu digo muito isso. Vocês já estão aqui, a demanda já está posta, né? Vocês não vão conseguir. Mas vamos tentar deixar isso um pouco mais leve, menos dolorido, não é para todo mundo, porque todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. E aí, voltando para a sua pergunta anterior, muito, muito bacana que a Rosana fala sobre o amor, né? Eu digo, na Bíblia, assim, tem passagens que me marcam muito, e a dos dons e talentos especialmente, né? Então, a gente aprende na vida, a gente tem um dom e um talento, né? Nós somos todos diferentes. Eu costumo dizer isso para os meus filhos. Ó, eu não sou igual a você, você não é igual ao seu irmão. E Papai do Céu, quando pensou na gente lá em cima, ele trouxe para a gente um dom e um talento. Então, é tão importante a gente se conhecer. É tão importante a gente saber qual é o dom e qual é o talento que a gente tem. E Deus não quer que a gente esconda. Ele fala lá. Ele não quer que o talento vá estar escondido, não. Ele quer que você coloque a serviço. Ele te trouxe aqui, foi para isso. Foi para que você possa alcançar com o seu exemplo, com a sua palavra, com a sua força, né, com o seu caráter. A gente influencia todo mundo. Então, acho que muito, muito importante é que a gente, ao longo da vida, se conheça. Conheça qual é o seu dom e talento. E se você tiver oportunidade de explorar bem o seu dom e talento, não tem como não ter sucesso. Por quê? Porque aquilo que você gosta de fazer, ele vai te trazer um retorno, uma prosperidade. E prosperidade, ela não é só financeira, né? Não. Ela é uma prosperidade. E a financeira vem quando está com virtudes, né? Ela consequência. É consequência. Ela é consequência. E o contrário a gente já não vê. Que eu estava comentando com vocês do João Malheiro. Quantos exemplos ele citou de pessoas academicamente de sucesso, mas que chegam para ele e dizem, eu não estou bem. Eu me sinto vazio. Eu estou frustrado. frustrado. Eu tô frustrado. Exatamente. Né? Como que você vai dar o seu melhor frustrado? É difícil, né? Eu sei que isso não é uma opção para todo mundo. Às vezes a gente tem que fazer o que tem que fazer porque é necessário. Tem que fazer. Porque você está começando a vida, porque nem sempre quando a gente está ali começando é possível que a gente vá fazer só o que a gente gosta. Mas ao longo do caminho, e é o que a Rosana fala, se você dá o seu melhor, se você faz com amor, porque é o princípio maior que Deus traz pra gente, é amar. Então a gente precisa amar a todo mundo e, sobretudo, o que a gente está fazendo, o retorno ele vai vir. E outra, não existe conto de fada, não existe vida perfeita, né? Eu não sei se, às vezes, essa juventude não está querendo conviver com frustração. Não existe isso. Não existe. Hoje você resolveu um determinado problema, amanhã vai vir outro desafio. Não imagine que vai ser diferente, porque vai vir outro. A diferença é que você vai amadurecendo e você vai tendo mais recursos emocionais para sair mais rápido daquela dificuldade. E para se estabilizar emocionalmente melhor, né? Então, é seguir um caminho. Não há perfeição. A vida de ninguém é perfeita, né? Porque as pessoas olham pro Instagram. Né? O Instagram é um recorte da vida de alguém. Né? A vida no dia a dia... E teremos vários recortes aqui também. Isso, mas no dia a dia a vida é muito mais do que isso, né? Mas eu também acredito na alegria, na felicidade. E se a gente faz com amor, com dedicação, explorando o nosso dom e colocando a serviço... Não tem erro, não. Até porque Deus pediu isso da gente, né? Exatamente. Pediu que a gente busque a santidade na vida cotidiana. São José Maria Escrivá fala isso todo tempo. A santidade através do trabalho, né? Que só será feliz no céu quem souber ser feliz na terra. Isso. Né? Amar o mundo apaixonadamente. E, enfim, se a gente não colocar o sobrenatural...
a gente não consegue. Não, Concordo. não mesmo. Né? Meninas, ai gente, adoro. Esse jovem. Muito obrigada pela presença de vocês. agradece. Honradíssima. Muito, muito obrigada, viu? Até breve. Até breve, adorei. Muitas pautas. E queria agradecer a audiência de todos vocês. Não deixem de comentar na nossa página no YouTube, Acontece nas Melhores Famílias, de enviar para os amigos, para todo mundo que gosta de um conteúdo assim verdadeiro, dito de coração, por pessoas que são exemplo de como conseguir equilibrar pratos com tanta maestria, tentando sempre colocar ali na janela a busca pelo equilíbrio da vida pessoal, da vida profissional, com valores e com propósito. Isso. E até a próxima. Valeu. Até. Obrigada. Obrigada.